Olá, olá. Estamos de volta aqui para mais um vídeo nessa série de análise da situação histórica, da situação social, mundial, contemporânea. Fazemos isso no sentido de uma ciência da história, seguindo uma certa tradição nessa linha que se chama de ciência da história. Nosso objetivo é a análise da situação contemporânea e eu fui motivado a fazer isso porque estamos numa crise de proporções extremas. Muita coisa está mudando. Eu tenho hoje 62 anos e tenho certeza que não vivi em nenhum momento, nem na minha primeira infância, nunca houve um momento histórico tão importante, tão transformador quanto essa sequência de anos que a gente tem vivido atualmente, na minha visão, desde a primeira década desse século e que vai seguir ainda por algumas décadas num processo de grande transformação histórica. Essas análises tomam um sentido geopolítico, sobretudo, né, fundamentalmente porque estamos um momento da história em que ela é mais mundial, propriamente mais mundial, do que jamais foi. Nós estamos falando de um mundo muito mais integrado do que em qualquer outro momento histórico e, portanto, a compreensão de qualquer fenômeno relevante na história, na sociedade contemporânea, deve considerar a mundialidade, deve considerar essa dimensão histórica mundial e é sobre isso que a gente tem se debruçado. Estou, repito, num esforço continuado de uma análise sistêmica, estrutural, profunda, que procure explicar, para além das vontades políticas, pessoais, das ondas e marés de ideológicas e midiáticas, enfim, aquilo que, do meu ponto de vista, seguindo essa tradição de análise de ciência da história, realmente motiva a transformação histórica que a gente está vivendo. Eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou médico e filósofo e nós estamos reiterando ou fazendo uma revisão sobre uma sala de situação que eu fiz relativa ao segundo semestre de 2024. Para mim é importante fazer isso porque é uma possibilidade de rever o meu trabalho e uma possibilidade de checar, fazer um fact-check, uma checagem de fatos dessa análise das proposições ou perspectivas que foram ali já apontadas e que hoje têm se confirmado em geral, e isto importa muito para o desenvolvimento dessa estrutura analítica que eu tenho realizado. Então, é um esforço com algum grau de profundidade e densidade. Eu agradeço muito a todos que acompanham, que comentam, ou que ajudam a divulgar, reproduzem ou curtem de qualquer modo esse conteúdo. Nós estamos agora sobre o tema da guerra, que é o tema central dessa crise atual. No vídeo anterior eu procurei analisar a motivação econômica fundamental da guerra. Isso, vou repetir alguma coisa porque é de extrema importância. Não é possível compreender esse crescente de belicismo, imperialismo e guerras no presente sem compreender a grande crise econômica que está na base dele, que atinge principalmente os países hegemônicos, né, do mundo, os Estados Unidos, a Europa, Japão, Coreia. A aliança hegemônica dos Estados Unidos há um bom tempo não cresce satisfatoriamente, volta e meia cai em recessões, como eu falei, desde a primeira década desse século. É assim que a gente se encontra na minha análise. Isso corresponde ao fim da onda neoliberal. E no fim de uma onda liberal,
sempre se espera uma grande crise sistêmica capitalista, dado a tendência necessária dentro de uma onda liberal na economia de concentração progressiva da riqueza e da renda. E foi justamente isso que aconteceu a partir dos anos 80 do século passado, se foi concentrando riqueza e renda no mundo todo, especialmente nesses países hegemônicos, até um ponto onde a própria roda da economia começa a encontrar dificuldades muito grandes para girar. E neste momento, os liberais no poder, os bilionários no poder, como hoje está no governo dos Estados Unidos, diretamente tomado ou sob o comando direto de bilionários, eles não vão abrir mão deste que é o seu princípio ideológico fundamental, que é a livre acumulação de riqueza e poder no mercado pelos capitalistas. Isto é a alma da doutrina liberal desde a sua origem há vários séculos atrás, seja o liberalismo na sua origem filosófico-política, na sua origem econômica, em todas as suas vertentes eles convergem para eu digo liberalismo no sentido conservador da economia capitalista, né? Nos Estados Unidos a palavra liberal toma outros sentidos, mas para nós aqui, quando a gente fala liberal, a gente entende bem que é aquele conservador que quer manter a lógica, a estrutura, o sentido da economia capitalista original, o próprio, e ao passo que todos os demais, sociais-democratas, socialistas, seja como for, querem corrigir ou transformar essa lógica. E os liberais conservadores, eles vão nesse curso de uma crise com essa característica que a gente está vivendo, com essa dimensão, abrir mão de todos os outros princípios que são secundários. Por exemplo, o livre comércio. Eles foram, durante anos, os grandes defensores do livre comércio mundial. Foi nos Estados Unidos que propiciaram essa grande expansão até da economia mundial, advogando essa doutrina que é natural de qualquer grande potência ou superpotência capitalista expansiva, na sua fase expansiva. Mas justo agora, na crise, eles abrem mão disso, tomam uma postura completamente regressiva em relação ao mundo como um todo, à economia mundial como um todo, e, no entanto, a acumulação de riquezas, a livre acumulação sem limites de riqueza e poder pelos ricos capitalistas, eles não abrem mão nunca. E isto justamente leva a uma dificuldade ou uma impossibilidade da recuperação econômica efetiva, de modo que a gente vive hoje uma crise econômica muito atenuada em função das medidas anticíclicas que foram adotadas largamente, foram vários trilhões de dólares, algumas dezenas de trilhões de dólares que os governos mundo afora, principalmente nos próprios Estados Unidos e na Europa, lançaram nas economias para poder justamente evitar o pior da crise. E tem evitado, mas não consegue resolver de fato a crise, não consegue saná-la, não consegue superar. Para isso será necessário, eu tenho bastante convicção disso, uma nova onda socializante, como foi a grande onda social-democrata dos anos 30 para cá, dos anos 30 do século passado, e sobretudo do pós-guerra para cá, onde, mais uma vez, os Estados Unidos foi a grande liderança mundial nesse aspecto. E, no entanto, agora se esgotou, de certo modo, esses recursos anticíclicos. Os governos estão, de certa maneira, nos seus limites, né, para outras rodadas de salvamento da economia, mas vai ser logo necessário, e vamos ver como é que
eles vão conseguir reagir. O fato é, a situação é realmente perigosa, realmente difícil, e a guerra surge como uma resposta totalmente estúpida e irracional, mas eficiente nesses casos. A guerra é um instrumento de destruição legitimado, destruição de vidas, destruição da economia. O sentido final da guerra nesse momento histórico é justamente provocar a grande crise econômica, provocar a quebra das cadeias produtivas e justificar isto aos olhos da população, que passa a aceitar essas situações como inevitável, porque são frutos de uma guerra. Mas, na verdade, não, são frutos desta doutrina econômica que vigiu nas últimas décadas e que a gente está vivendo até agora. E, para ser justo historicamente, que é o fundamental da nossa visão, né, não é possível considerar só os aspectos negativos da onda neoliberal. Foi, inclusive, um grande erro das esquerdas, naquela época, em geral, se colocarem contra a globalização, como se isso fosse um mal. E se não, a globalização é um movimento necessário de integração da economia mundial. Isto é, de certo modo, considerando situação normal, de normalidade, isto é inevitável. Isto é, digamos, um sentido histórico da humanidade e que o capitalismo está ajudando a promover da sua forma tremendamente contraditória e violenta, mas sim, e era necessário. E justamente a China socialista foi quem melhor entendeu essa realidade e pôde se desenvolver largamente a partir daí. E este é, inclusive, o segundo componente da grande crise histórica que nós estamos, que é a crise da hegemonia dos Estados Unidos, da sua aliança hegemônica. Não há como hoje alguém não perceber mais que a hegemonia dos Estados Unidos já não se sustenta mais com a facilidade, com a naturalidade que se sustentava. Agora eles precisam se impor através das ações diretamente imperialistas, a chantagem política, econômica, militar, constante. É o que o governo atual dos Estados Unidos tem feito. Agora, lá no segundo semestre de 2024, eu analisava que naquele momento, e ainda hoje, é importante considerar isso, que de uma perspectiva estratégica, geopolítica, ou do poder, né, na arena mundial, imediatamente é incontestável que o conflito mais importante, de longe, era e ainda é o da Ucrânia. Naquele momento, muito mais importante do que a guerra da Palestina que ocorria e até mais importante do que essa dramática guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que a gente ainda está vivendo num momento de uma trégua muito instável e insegura e que ainda hoje não é possível a gente saber o que realmente vai resultar disso. Não dá para ter certeza e pode acontecer coisas muito ruins, coisas que vão impactar a humanidade de uma maneira muito grande, enfim, mas parece que não. A minha visão estratégica sempre foi de que nós não vamos passar neste século pelo mesmo grau de destrutividade, de guerras destrutivas como passamos no século passado, e em vários vídeos eu procurei analisar isso. Mas estamos sempre num fio da navalha muito grande, correndo riscos muito altos, tanto das grandes guerras destrutivas, quanto da grande destruição ecológica, climática. Tudo isso são riscos existenciais para a humanidade que, até mais uma vez, reforçando o que eu falei no início, tem que se posicionar mundialmente agora. Nós estamos com riscos existenciais para toda a humanidade e temos que nos posicionar como humanidade diante disso.
Mas, naquele momento, e é correto ainda hoje, eu entendo que a grande guerra mais importante do ponto de vista geopolítico, estratégico, era da Ucrânia, e vou explicar por quê. A guerra da Ucrânia é a mais emblemática da polarização do mundo atual. E a guerra do Irã reforça isso em outro nível. Por quê? Tanto na guerra da Ucrânia quanto nessa do Irã, ficou demonstrado de maneira bastante consistente que o poder da aliança hegemônica dos Estados Unidos não é mais tão grande quanto parecia antes. Por maior que seja o poder da OTAN, quem tinha vantagem estratégica militar lá no segundo semestre de 2024 no território da Ucrânia era a Rússia e continua sendo. E ao fim, com todo o seu poderio somado de Israel e Estados Unidos, não conseguiram realmente destruir o Irã ou tomar aquele território ou impor ali as suas vontades sem limite. Não, causaram grande dano, mataram alguns, poucos, mas alguns milhares de pessoas, feriram outros dezenas de milhares e sofreram, por outro lado, né, especialmente Israel, o seu revés nesse sentido, as bases militares, os soldados militares, soldados dos Estados Unidos, militares dos Estados Unidos foram atingidos também. Tudo isso mostra, do meu ponto de vista, esse fato. Há já claramente uma perda da hegemonia, inclusive militar, norte-americana e que foi primeiro comprovada nesta guerra da Rússia na Ucrânia. Foram milhares, talvez milhões de mortos já no solo ucraniano, sejam soldados russos, sejam soldados ou civis ucranianos, e alguns dias atinge mais de 1.000 mortes nesse conflito, e não terminou até agora, né? Destruição de infraestrutura e morte de milhares e milhares de pessoas nos campos cerimoniais macabros da guerra. A irracionalidade disso tudo não pode ser nunca ignorada ou diminuída, é uma barbárie absurda, absoluta, é um fracasso, é o maior fracasso de nós como sociedade, da humanidade como um todo, as guerras, e uma estupidez que só pode ser equivalente aos grandes sacrifícios humanos que são documentados ou atribuídos a certas religiões e estados da antiguidade. Tudo isso justificado por alguma racionalidade absurda, geopolítica, alguma crença, às vezes até religiosa, né? E alguma certeza que é imposta por esses senhores da guerra, pelos senhores da morte, aos jovens que são, ao fim, convencidos ou obrigados a matar e morrer. Matar outros que são, como eles, inocentes, nessa barbárie absurda. E esses senhores da morte têm sempre certeza de que é preciso matar e destruir em nome de algo superior. Uma necessidade divina, uma necessidade da pátria, do Estado. Eles têm a certeza que sem o sacrifício absurdo, bárbaro, alucinado dessas vidas e da própria estrutura material, algo pior resultaria necessariamente para eles. É assim, justamente, que se justificam as guerras, e nós estamos vendo isso aí. Eles são fracassados, eles são incompetentes. Eu próprio me sinto fracassado e incompetente como ser humano, estando vivendo agora, com todo o desenvolvimento tecnológico e toda a capacidade científica que nós já adquirimos, ainda sujeitos a guerras com justificativa de base religiosa ou geopolítica. Tudo isto é um absurdo. E nesse processo
tem cenas muito grotescas, né, de pessoas felizes. Eu me lembro de duas agora, muito absurdas, que me assustaram. A cena de um presidente, não o primeiro-ministro, né, o Netanyahu, mas o presidente de Israel, cujo nome eu nem sei, sorrindo numa cidade israelita destruída por bombas. Sorrindo porque eu acredito que ele quer muito a guerra. E para ele isso, então, mesmo a destruição de uma cidade no seu próprio país é algo agradável, porque vai justificar mais guerra ainda. E na época da guerra da Ucrânia, lá no segundo semestre de 2024, uma cena que me chocou foi do então secretário de Estado dos Estados Unidos, do governo Biden, tocando guitarra num bar na Ucrânia, celebrando a guerra, e jogando bilhões de dólares, uma corrupção assassina, né? E celebrando, como vários outros fazem o tempo inteiro, né? Celebrando a guerra. Essa guerra cujo o objetivo estratégico final é a defesa da hegemonia da aliança Estados Unidos-Europa, da OTAN, né? E eles estão tragicamente sacrificando dezenas, centenas de milhares, no caso lá de jovens ucranianos, além de grande parte do território e da capacidade produtiva da Ucrânia, nesse altar macabro, como mártires da hegemonia ocidental. Enquanto do outro lado também dezenas, centenas, milhares de jovens estão sacrificando as suas vidas no altar sacrificial da soberania russa. Eu não quero julgar aqui cada um desses líderes que hoje estão tomando essas decisões, e num vídeo anterior eu procurei justamente não criar essa posição ingênua, puramente emocional, ideológica, pacifista, já que vivemos num mundo bélico e, portanto, algumas vezes as guerras são necessárias e deve-se realizar, infelizmente. Mas é preciso ter isso em mente. É sempre um fracasso. A guerra em nome de um Estado imperialista contra outro Estado imperialista é sempre uma barbárie sem nenhum sentido humano, é uma degradação da humanidade, e a própria existência da OTAN é contrária à Carta das Nações Unidas, no meu entendimento. A OTAN é uma aliança de defesa militar que devia ser substituída justamente pela própria OTAN. Quem tem que se posicionar no cenário mundial como guardião da paz, da segurança, da integridade dos estados e das populações é a ONU, não é a OTAN. A OTAN é uma força particular que só pode ser, por esse mesmo motivo, uma força de dominação. E, no entanto, a ONU hoje está morta, mais uma vez, porque ela está morta. Viva a ONU! Temos que reconstruir a organização pública mundial, a nova governança mundial, com o mandato da paz e com força suficiente para interferir realmente nas situações de guerra no mundo. É isso por hoje, até o próximo vídeo.